Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Torna-me consagrado por amor, ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço, me entrego nos braços do teu amor, pois nesse amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir, o teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas, revoltas, revoltas do teu amor, pois nesse amor quero me consumir. Boa noite, sejam muito bem-vindos, filhos, filhas do Pai Eterno. Esse é o seu Cartas ao Pai, aqui diretamente do Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade. E desde já eu quero pedir licença para entrar no santuário da tua casa. Por isso, bença mãe, bença pai, bença avô, bença avó. É uma alegria aqui nós do Santuário do Divino Pai Eterno entrarmos no santuário do teu lar, que é a tua família, que é a tua casa. O programa de hoje está muito especial. Nós vamos conversar, meditar, falar sobre a vocação, sobre esse chamado de Deus. Todos nós, como filhos e filhas do Pai, temos um chamado que arde no nosso coração. E é sobre esse chamado que nós vamos conversar hoje. Quero desde já acolher o nosso querido Rodolfo também, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Rodolfo, que alegria, que presente. É muito bom estarmos entre amigos, entre irmãos e em família. A família também é um dos chamados de Deus. Nós temos a vocação matrimonial, a vocação sacerdotal, tantos padres espalhados por esse Brasil, a vocação religiosa. E que bom que nós podemos responder ao Pai, a esse chamado. E o mais bonito é a gente entender que o chamado de Deus, independente do nosso estado de vida, é o amor. Eu e você somos convidados, convocados ao amor. E esse amor é o Deus que sonha em nós. O Rodolfo está aqui tocando, você está aí na sua casa, nos acompanhando, nos dando o privilégio da sua atenção. Isso é uma resposta a esse chamado de amor, que é o sonho de Deus. Todo esse programa, toda essa estrutura, o Santuário do Divino Pai Eterno, é o sonho de Deus materializado. Mas há um sonho de Deus que é individual, para mim e para você. E eu quero te fazer essa pergunta hoje. Qual é o sonho de Deus para a tua vida? Você sabe? Você sabe qual é o plano, o projeto de Deus para você? Pois exatamente nessa resposta está a sua vocação. E quando nós dizemos sim, quando a gente pensa numa vocação matrimonial, por exemplo, diante do sacerdote, o casal promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias que Deus der para eles. Responder ao chamado de Deus é também responder com a fidelidade, responder com a responsabilidade.
se você é pai, se você é mãe, se você é filho, você tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade que nos leva para uma palavra que soa bem parecida com ela, para a felicidade. Todas as vezes que nós assumimos a responsabilidade da nossa vida, dos nossos atos, das nossas escolhas. Tem uma música que eu escrevi há muito tempo para uma grande amiga, e uma música que um dos trechos dela diz: ser teu, sendo antes meu, eu, dono dos meus passos, seguindo o dono de tudo que eu chamo de meu. Quando nós somos donos dos nossos passos, nós temos a capacidade, quando eu assumo que cada passo que eu dou é responsabilidade minha, então eu consigo seguir aquele, ir atrás daquele que me chamou, que me enviou, que me criou. Assumir a responsabilidade da tua vocação é dizer sim. Sim para quando tudo estiver difícil. Sim quando você tiver vontade de desistir. Quantas e quantas vezes a gente não pensa em desistir, em jogar tudo pro alto? Eu não sei quantos anos, não sei se você é casado, se você é casada, mas eu tenho certeza que em algum momento você disse sim a Deus. E se eu te perguntar se em algum momento você já chorou por causa da sua família, eu tenho certeza que você vai me dizer que sim. Independente se você é solteiro, casada, viúva, em algum momento você chorou por causa da sua família, não é? Porque estava difícil, porque é difícil ajustar, é difícil se ajustar. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre essa responsabilidade, sobre esse sim a esse chamado de amor. Porque quando a gente fala de vocação parece algo meio complexo, né? Meio difícil de compreender. Quantas e quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo: eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Só que independente do estado de vida que você estiver, independente se você for ser padre, independente se você for ser mãe, pai, esposo, esposa, religioso, religiosa, há um chamado que nos faz que é o amor. Independente do estado de vida que você responder ou assumir para a sua vida, o primeiro chamado é o amor. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. É sobre isso que nós vamos meditar, que nós vamos rezar. Nós temos uma participação muito especial, só que mais especial do que a participação que nós teremos no programa é a sua. Porque a sua participação é única, a sua história é única, o seu coração é único, a sua família é única. Não tem outra igual. A identidade de Deus. Sabe, as nossas digitais, eu tenho uma, Rodolfo tem outra, a Juliana tem outra, a Rosana tem outra, os meninos da técnica, cada um tem uma digital porque somos únicos para Deus. Só que quando você traz para os seus irmãos isso, ela se transforma em vida, em partilha, em crescimento, em edificação. Por isso eu quero convidar você a fazer parte desse programa, porque esse programa existe para te acolher, esse programa é um lugar de descanso, esse programa é um lugar onde você pode ser quem você é, dividir a sua história, a sua riqueza, dividir essa preciosidade que é o seu coração. Por isso, escreva para a gente, cartasaupai@tvpaieterno.com.br, cartasaupai@tvpaieterno.com.br. E a sua carta vai estar aqui com a gente. A sua carta vai ser lida, porque aqui no Cartas ao Pai, você é ouvido, você é ouvida. E eu, toda a equipe do programa, nós do Santuário do Divino Pai Eterno, queremos acolher o seu coração para que ele edifique o nosso também.
Por isso, escreva pra gente e também interaja com a gente nas redes sociais. Vai lá no Instagram agora, TV Pai Eterno. TV Pai Eterno. Lá no YouTube, o Facebook também, TV Pai Eterno. E no YouTube, Pai Eterno, sem o TV. Lá no YouTube você consegue ver todo o conteúdo da TV Pai Eterno, nos acompanhar de pertinho. Então vai lá agora no nosso Instagram, faça o seu comentário, partilhe com a gente, curta as nossas publicações, porque tudo isso que nós fazemos é uma resposta ao chamado de Deus. E a gente quer ouvir o seu chamado, a gente quer ouvir a sua vida, a gente quer a sua carta aqui, igual essa que nós vamos ler hoje. Daqui a pouquinho nós vamos ler essa carta, partilhar sobre a vocação, mas nós também queremos ouvir a sua. Qual é o sonho de Deus para você? Você já respondeu para Deus? Ou algo arde dentro do seu coração e você tem dúvida, tem medo? Falar sobre vocação também é falar sobre a coragem de se lançar. E a gente fica imaginando, volta lá atrás, vocês imaginam na época de Jesus. Hoje nas redes sociais, Rodolfo, quando a gente quer saber de alguém, a gente corre lá no perfil, vê se acha a pessoa se é de verdade, não é? Verdade. Tem empresas que quando você vai participar de um processo seletivo, faz uma varredura nas suas redes sociais para ver quem é você, se não é doido. Imagina na época de Jesus, as pessoas vendo um homem barbudo provavelmente, dizendo: vem e segue-me, larga tudo, deixa tudo, vem e segue-me. Imagine que amor, que poder, que potência essas pessoas não sentiam para abandonar tudo, as suas casas, os seus bens, para ir atrás de alguém que olhou nos olhos delas e disse: vem e segue-me. Por isso, quando a gente fala de vocação, nós estamos falando também de coragem, de ousadia, de se lançar. Nós temos no Evangelho, quando Pedro tem medo da tempestade, quando o barco balança, e Jesus, ali, olhando para eles, os encoraja. E é isso que o Pai, o Filho e o Espírito Santo quer fazer com você nessa noite, te encorajar. Se você tem pensado na sua vocação, ou se você tem pensado em desistir da sua vocação, o Pai te coloca no colo essa noite para te curar, para te amar, para sonhar em você. Deus ainda continua sonhando na humanidade. Ainda que nós, como filhos, às vezes a gente se perde, se desorienta e joga uma bombinha lá no vizinho, no coleguinha, e arruma uma guerra aqui, arruma uma guerra lá. Mas o Pai continua sonhando na humanidade, o Pai continua sonhando com uma humanidade de paz. Porque o Pai nos criou para o amor. E tudo aquilo que nos distancia do amor não é o desejo do Pai para a gente. Se você tem dúvida da sua vocação, e esse é o seu programa, saiba, sempre faça essa pergunta. Nesse estado de vida, nesse sim, eu viverei profundamente o amor? Se sim, é só responder ao chamado do Pai. A nossa vocação é, antes de tudo, o chamado ao amor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, filho, filha do Pai Eterno. Eu sou o Abner Santos, esse é o seu Cartas ao Pai e é uma alegria, um privilégio, um presente ter você aqui. A gente vai para o intervalo e volta já já com essa carta. O que será que a gente vai ler aqui? Qual é a vida que edificará a nossa nessa noite? Fica com a gente volta já já. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi. E me lanço, me entrego nos braços do teu amor.
pois nesse amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. O teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas, revoltas, revoltas do teu amor, pois nesse amor quero me consumir. Escolheste-nos, Senhor, nós tão fracos, nós tão lentos, mas quiseste-nos assim, quiseste-nos pra ti. Somos gratos, ó Jesus, por amor tão perfeito. Mesmo nas quedas tu estavas, de novo a nos erguer. A cada passo recordamos tudo que fizeste em nós. Tu nos amaste sem merecermos, estendeste a tua mão. Queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Estamos de volta, esse é o seu Cartas ao Pai. Eu sou o Abner Santos, estamos aqui diretamente do Santuário do Divino Pai Eterno, diretamente ao santuário da tua casa. Estamos aqui com o nosso querido Rodolfo, nosso maestro, nosso músico, nosso irmão. Mais uma vez, Rodolfo, obrigado, viu? Eu agradeço, Ney. E que alegria poder começar o programa, voltar o nosso programa, voltar para esse bloco cantando, porque quem canta reza duas vezes, né? E nessa música a gente disse: escolheste-nos, Senhor, escolheste-nos. Nós tão pobres, nós tão lentos. Quantas vezes eu e você somos lentos demais, lentos para o amor, lentos para perdoar. A gente é rápido para irar, a gente é rápido para ficar bravo, não é, Rodolfo? Quantas vezes alguém faz uma coisinha pra gente, a raiva vem imediatamente. Já inquieta o coração, já deixa o coração mais acelerado, mais... A cara fecha. A cara fecha. Nós somos muito rápidos para a ira, mas somos lentos para o perdão. E quando a gente fala, escolheste-nos, Senhor, nós tão fracos, nós tão lentos, mas quiseste-nos assim, quiseste-nos pra ti. Dá um conforto a gente saber que Deus nos quer assim, Rodolfo, do jeito que somos. Lentos. Difíceis de lidar. Você é uma pessoa difícil, Rodolfo? Acho que não. Se eu for, peço perdão. Rápido e perdoar. E é isso. Essa capacidade de reconhecer quem nós somos. E, acima de tudo, reconhecer a paternidade desse Deus maravilhoso que nos acolhe. Eu quero mais uma vez motivar você a interagir conosco nas nossas redes sociais. TV Pai Eterno no nosso Instagram, nosso Facebook, lá no YouTube, Pai Eterno. E também aproveitar para lembrar você do nosso e-mail, porque nós estamos esperando a sua carta.
cartasaopai@tvpaeterno.com.br. Vai ser uma alegria poder receber a sua carta, ver a sua vida aqui. E hoje nós temos a alegria, o privilégio, a honra de receber essa carta. Minha gente, essa carta ela vem de bem longe, vem lá da Paraíba, de Campina Grande, da Madre Letícia, que é madre no convento das Irmãs Clarissas, um convento onde as irmãs vivem em clausura. Eu tenho certeza que essa partilha, que tudo que está aqui vai edificar muito o seu coração e vai ajudar você a se perguntar qual é o sonho de Deus para a minha vida. Eu quero convidar você a ouvir com muita atenção essa partilha tão rica da Madre Letícia, lá de Campina Grande. Quero mandar um grande abraço para os meus irmãos de Campina Grande, para os meus irmãos da Paraíba, João Pessoa, Prata, Patos, tantas cidades que nós já passamos, que nos acolheram com tanto amor, tanto carinho. E hoje nós temos a alegria de ler a carta de uma grande mulher, a Madre Letícia, que é responsável, é a madre do convento das Irmãs Clarissas, lá em Campina Grande. Preste muita atenção, porque eu tenho certeza que essas palavras vão te abraçar nessa noite, vão te encorajar e vão te ajudar a responder, corresponder a esse chamado do Pai. E a madre começa a carta assim: Papai do céu, olhar para a história da minha vida é olhar para a história do amor imenso daquele que me pensou desde toda a eternidade e me criou atento a cada pequeno detalhe. Não há como contar algo sobre mim sem falar muito do Senhor, sem tornar manifesto o seu amor tão terno. Como a Mãe Santa Clara posso dizer: bendito sejais, Senhor, porque me criastes. Minha infância foi tranquila. Tinha meus pais presentes, embora não fossem católicos praticantes. Embora não tivesse tudo o que queria, meus pais, apesar de me mimarem muito, sabiam pôr limites. E por isso agradeço muitíssimo, pois esses limites me prepararam para o caminho de Kênosis, ao qual o Senhor me chamaria a abraçar. Fui filha única até os 8 anos. Quando meu irmãozinho nasceu, nem sei como expressar minha felicidade. Aprendi a amá-lo com toda a ternura do meu coração. Mas o Senhor sabe bem que nem sempre fui boazinha com ele. Coisa de irmão, né? Você tem irmãos, Rodolfo? Tenho um irmão. Tem um irmão. Igual a Mari. Mais novo também. Também nem sempre foi bonzinho com ele? Na verdade, eu tentava ser. Porque ele é mais novo, então ele deixava um pouquinho mais a corda frouxa. Eu também tenho uma irmã que é mais velha que eu e é realmente isso. Nós sabemos que os irmãos sempre em algum momento vai ter um atrito. Mas é bonito ver que nesse atrito também há amor. É bonito ver a madre reconhecendo isso, né? Aprendi a amá-lo com toda a ternura do meu coração, mas o Senhor sabe bem que nem sempre fui boazinha com ele. Uma confissão aqui da madre e nossa também, né? As brigas entre irmãos não demoraram a existir. No entanto, isso jamais diminuiu o amor que temos um pelo outro. E como o claustro imortaliza e fortalece os laços, amamo-nos ainda com mais ternura. Fiz a primeira comunhão com 9 anos de idade. Não sei narrar minha experiência. Deus vinha como alimento à minha alma infantil. Aos 14 anos, um tio muito querido e santo, que o Senhor já chamou para morar convosco no céu, começou a me convidar delicada e insistentemente
para ir com ele e sua esposa, também minha madrinha, para o grupo de oração que coordenava. Fui vencida pela insistência amorosa dele e nem imaginava que o Senhor me encontraria. Vosso toque em minha alma foi ainda mais delicado e amoroso. E desde então não parei mais de ir até ingressar no mosteiro. Aquele dia foi o marco divisor da minha vida. Não lembro nada do que aconteceu, de pregações ou orações, mas lembro que o vazio e a solidão que sentia já não existiam mais. O Senhor tornou-se a minha razão de ser e eu queria cada vez mais ser vossa, Senhor. E que bonito isso. O nosso sim a Deus é um preencher desse vazio. Nós, como seres humanos, nós sempre teremos um vazio dentro de nós. É um vazio que só cabe Deus. É um vazio que nós podemos preencher com tantas coisas e quantas vezes nós queremos preencher com dinheiro, status, poder, relacionamentos tóxicos, relacionamentos que não são saudáveis. Mas há um lugar dentro de mim e de você que só pode ser preenchido por Deus. E esse lugar é o nosso sim, é a nossa vocação, entende? E a Madre expressa isso belíssimamente nessa carta. Ela não lembrava, não consegue se lembrar das pregações, das músicas, das orações, ela não lembra de nada que foi falado no grupo de oração, mas ela se lembra que aquele vazio que ela sentia foi preenchido. Esse é o sim a Deus, que preenche um espaço que só Ele pode preencher. E nessa noite, ouvindo esse relato maravilhoso da Madre Letícia, eu quero te perguntar, qual é o seu vazio? Sabe aquele lugar oco dentro da gente que a gente não sabe o nome? E seguimos com uma carta da Madre. Ingressei no mosteiro guardada sob o manto da Senhora Aparecida no dia 12 de outubro. Parecia-me que os céus tinham aberto as portas e eu entrava e experimentava a cada instante o que a Mãe Santa Clara dizia, que o maior benefício que o Senhor nosso Pai nos dá é o da nossa vocação. Este momento de graça veio também com a cruz. Sem ela, não teria podido unir-me a vosso Filho Jesus. Minha mãe, a quem sou muito ligada, ficou muito mal, provavelmente com uma forte depressão, o que escondera-me para não atrapalhar minha vocação. E aí a gente vê um contraste, né, Rodolfo? De duas pessoas, duas vocações, a mãe e a filha que diz sim a Deus. E a mãe que aperta o coração, porque é um grande desafio, né, ver a filha num convento, ver a filha sair de casa, tem aquela sensação do ninho vazio, né? E vivendo essa vocação também, que é uma vocação de cruz, que é a vocação de que você cuida, você ama, e em algum momento você tem que deixar o filho bater asa. Você é pai, né, Rodolfo? 2 rapaizinhos. Quantos anos seus filhos têm? Um tem 9 e o outro tem 6. E você sabe que em algum momento eles vão bater asa, né? Isso. E assim, às vezes passa na cabeça, assim, como é que vai ser quando chegar essa hora? Né? De certa forma dá uma certa angústia, porque a gente quer sempre os filhos debaixo das nossas asas, né? E aí eu entendo a angústia da mãe, de ver a filha querer seguir esse caminho, e ao mesmo tempo de clausura, né? Não poder voltar em casa, porque as Clarissas têm esse dom, né? De ficar em constante oração. Sim. Esse instinto paterno que você tem de proteção.
E aí a sensação de ver o filho batendo asa, no voo, você não pode voar por eles. Não pode. E você também não pode voar atrás deles. A gente percebe aqui a dor da mãe que se despede da filha e a dor da filha que vê o sofrimento da mãe. E esse chamado de Deus, ele é sempre ligado à cruz, a dor que nos liga à ressurreição, porque a mãe amadurece com a partida da filha, com a vocação da filha, e a filha amadurece com a despedida da mãe. É a cruz que nos leva para a ressurreição, para a vontade de Deus. Minha mãe, a quem sou muito ligada, ficou muito mal, provavelmente uma forte depressão, que esconderam-me para não atrapalhar minha vocação. Fui adiante, recebi o santo hábito, fiz os primeiros votos, e então o Senhor chamou repentinamente para si uma tia muito querida. Que dor, Pai! Precisei de um grande ato de fé para curvar-me à vossa vontade e beijar as vossas mãos, que feriam tão fortemente a mim e minha família. Recebi licença da comunidade e fui para o enterro dela. Lá, empenhava-me em confortar os meus, principalmente minha avó e suas 2 filhas pequenas. Mas, ao voltar para o claustro, a dor me dilacerava. Minha família ficava unida para confortar-se mutuamente, mas eu sentia fortemente o peso da distância deles. Embora a comunidade me acolhesse em meu luto, eu precisava sofrê-lo sozinha, sem contato sequer por telefone com eles. Nesses momentos, recorria ainda mais à oração. Era o meu sustento e conforto. Passados alguns anos, fiz os votos perpétuos. E então, num domingo de Páscoa, o Senhor levou o meu tio que me apresentara a vós. Outra dor imensurável. Era como um pai para mim. Mais uma vez fui para o enterro e depois retornei para a clausura. Quando o carro parou na porta do mosteiro, minha vontade era de pedir para retornar à minha família. A clausura nos faz grandes exigências e leva-nos a grandes renúncias, mas o Senhor jamais me abandonou. Ao contrário, tinha-me nos braços e recolhia minhas abundantes lágrimas. Que belo isso, Magno. Que riqueza, que maravilha. Essa alma tão transparente nessas palavras. Madre, desde já nossa gratidão profunda por dividir o seu coração com a gente, viu? Continuando, oferecia meu sofrimento pelos meus e por todos os que sofrem, e agradecia por termos fé, pois ela somente nos sustenta e nos mantém de pé. Graças à vossa misericórdia, minha família sempre nutriu a fé, e ela nos torna unidos e fortes nas provas. Em nossa vida pobre e simples, experimento a liberdade de ser toda vossa, Pai. Acordar cedo para louvar, oferecendo a minha primeira palavra para vós. Silenciar para guardar o coração em vossa presença. Fazer os trabalhos por vós. Atender no locutório convosco. Aprender a amar as minhas irmãs com a caridade do vosso Filho Jesus, servindo-as humildemente na escuta obediente à vossa palavra, o Verbo eterno, apacentando o pequenino rebanho que o Senhor me chamou para pastorear. Compreendo minha missão de ser colaboradora vossa e sustentáculo dos membros frágeis da Igreja de vosso Filho, com a minha vida enclausurada, vivendo na humildade os santos votos de castidade, pobreza e obediência, buscando em tudo a vossa maior glória, o bem das almas e minha própria santificação. Bendito sejais, Pai eterno, por vossa imensa misericórdia. Deo gratias. Madre Letícia. Madre, muito, muito, muito obrigado por dividir conosco essa riqueza imensurável. Eu tenho na minha mão 3 folhas da sua carta. E a gente pode dizer que são 3 folhas de ouro,
porque há uma riqueza imensurável aqui, desse sim. E essa carta de hoje, essa partilha sincera da Madre Letícia, nos lembra que não há vacina para a dor. Dizer sim a Deus, Rodolfo, não é sermos imunes ao sofrimento, mas dar sentido a ele. Me tocou muito quando a Madre diz que quando o carro parou na frente do mosteiro e ela tinha acabado de sepultar o tio que levou ela para a igreja, ela ficou com vontade de voltar para a família dela. E a dor foi muito grande. Ela fala que o Senhor a mantinha nos braços e recolhia as abundantes lágrimas dela. Quando a gente vê as freiras, os nossos religiosos, os nossos padres, muitas e muitas vezes a gente nem imagina o que tem por trás da batina, do véu, do sim. E tudo isso nos leva a uma coisa só: o amor de Deus e a resposta à nossa vocação não nos imuniza do sofrimento, mas dá sentido a ele. Nesse momento, nós vamos, com muita honra, eu representando toda a equipe do programa Cartas ao Pai, responder a carta da Madre. Mais uma vez, Madre, gratidão pelo teu coração, pela tua vida, pela tua vocação. E nós queremos ouvir o Rodolfo cantando enquanto eu respondo essa riqueza, a partilha da Madre Letícia. Fica com a gente volta já já com a resposta à carta da Madre. Esse é o seu Cartas ao Pai e a gente volta já já. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o teu louvor. Sigo anunciando o teu eterno amor. Aonde morar eu irei. Teu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Que Jesus é o nosso Salvador. Que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Esse é o seu Cartas ao Pai, esse programa, esse lugar de descanso, de escuta, diretamente do santuário do Divino Pai Eterno ao santuário do teu lar. Que alegria! No bloco anterior, nós escutamos
a partilha riquíssima da Madre Letícia, que nos emocionou, que nos tocou. Eu tenho certeza que você também se sentiu muito tocado, tocada com a partilha da Madre. E que privilégio poder ouvir essa história tão linda. E nós estamos aqui esperando a sua história também. Nós queremos contar a sua história. Nós queremos ser edificados com o seu coração, com a sua experiência, com a sua vida. Então escreva pra gente cartas ao Pai, @tvpaeterno.com.br, lembrando que você também pode interagir e deve interagir lá nas nossas redes sociais, TV Pai Eterno, Instagram e Facebook, e Pai Eterno lá no YouTube. E também nós queremos convidar você a fazer parte dessa família de amor. Tudo que nós temos como estrutura, toda a estrutura da TV Pai Eterno, do Santuário Pai Eterno, das obras de caridade, tudo isso existe graças à sua generosidade. Por isso, faça parte da nossa família de amor. Você pode entrar em contato no telefone, está aparecendo aí na sua TV, 62 3506 9800, código 62 3506 9800. Imagina quantas e quantas pessoas nesse momento podem se questionar: qual é a minha vocação? Qual é o chamado de Deus para a minha vida? Qual é o sim que eu preciso dar na minha vocação? E esse questionamento e esse sim a Deus, tudo aquilo que o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno faz para alcançar as almas, faz a partir da sua generosidade. Então faça parte da nossa família. Nós temos aqui a nossa resposta à Madre Letícia. Mais uma vez, nós queremos agradecer a esse coração tão generoso, a essa alma tão bela, Madre Letícia, lá do Mosteiro das Clarissas, em Campina Grande. Muito, muito, muito obrigado, Madre, gratidão. Eu tive a oportunidade de conhecer o mosteiro de perto, de conhecer a Madre Letícia, conhecer as irmãs. E eu digo a vocês, Rodolfo, você já visitou um mosteiro de... Mosteiro já, irmãs? e também temos o Carmelo aqui em Trindade, né? Temos Exatamente, os carmelitas aqui. exatamente. É um pedacinho do céu, né? Muito, muito, muito. É um pedacinho. Se você tem um convento, um mosteiro na sua cidade, visita, vai lá. Se você é de Campina Grande, da Paraíba, não deixe de visitar o Mosteiro das Clarissas, porque é literalmente um pedacinho do céu, Rodolfo. É onde Imagino. o Pai se revela ali nas vocações. Muito obrigado, Madre. E nessa dinâmica, eu queria pedir para o Rodolfo cantar só mais um pedacinho, Rodolfo, dessa música que você... Pode ser? Claro. Só um refrãozinho? Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Que Jesus é o nosso Salvador. Minha gente, que presente de Deus. Que presente a gente poder partilhar desse sim.
esse sim tão precioso da Madre Letícia. Quantos e quantas religiosas nesse momento nos acompanham também. E nós, como filhos da igreja, nós queremos agradecer vocês pelo sim. E também perguntar a você que nos acompanha, qual é o sim que Deus espera de você? Porque em muitas situações a gente acha que o sim a Deus é uma coisa muito grande, que a gente precisa ensaiar muito, como a gente faz, Rodolfo, em show, quando a gente vai se apresentar. Quantas e quantas vezes a gente acha que para dizer sim a Deus eu preciso estar pronto, e não é. Verdade. O nosso sim a Deus não depende da nossa capacidade, mas da nossa disposição. Eu estou e sou disposto a corresponder ao amor do Pai. Aqui vai a resposta para a Madre. E eu quero também responder para você quando você nos escrever. Quem sabe no próximo programa não é só carta que vai estar aqui na caixinha, né, Rodolfo? É isso aí. Esse sim a Deus, como a Madre muito bem expressou na carta dela, não nos imuniza do sofrimento. Hoje a gente, infelizmente, vê pessoas que vendem um Deus que resolve todos os nossos problemas, que nos imuniza do sofrimento. E nós sabemos que em algum momento nós passaremos pela dor, pela angústia, pelo sofrimento. Estar com Deus, responder a Deus, corresponder a esse amor, a esse chamado de amor, não me imuniza do sofrimento. Muito pelo contrário. Ele dá sentido. É não sofrer sozinho. Porque se antes eu chorava sozinho, eu sofria sozinho, hoje o amor de Deus me acompanha. Esse é o maior benefício de dar sim a Deus. Além de encontrar felicidade, além de encontrar sentido, além de encontrar a sua verdadeira plenitude, é não sofrer mais sozinho. Porque agora, no meu sim, eu posso descansar no colo e nos braços do Pai. Essa música, ela fala em descansar o coração no altar de Deus, que é o coração do Pai Eterno. Com certeza você já ouviu, e nós aqui do Cartas ao Pai queremos e desejamos que essa música te abrace nesse momento, te motivando a dizer sim. E o sim, como eu disse há pouco, é simples, são nas pequenas coisas. É o sim para o perdão. O nosso sim, ele é diário e ele acontece a todo instante. O sim para o amor, o sim para a misericórdia, sim para a compaixão, sim para os meus irmãos que mais precisam. Hoje a gente diz: diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito, o teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, Senhor, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei,
A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. E esse é o nosso chamado, dizer sim a esse Pai de misericórdia, a esse Pai de amor, esse Deus maravilhoso que não quer nada além da nossa felicidade. Estar nos braços do Pai eterno é ser plenamente feliz, ainda que a dor bata a porta, ainda que o sofrimento nos assole, porque é possível ser profundamente feliz passando por uma noite escura. E o Pai está aqui, de braços abertos, para te acolher, para te receber, para te consolar. Eu espero que nós esperamos que esse programa tenha sido consolo do Pai para você nessa noite. E eu quero te lembrar mais uma vez que você não está sozinho, você não está sozinha. O Pai te chama, o Pai nos chama. E só cabe a nós dizermos sim. Eis-me aqui, Senhor. A única condição para assumirmos a nossa vocação é dizermos sim. E hoje, amanhã quando o dia amanhecer, daqui a pouco você vai dormir, você vai descansar. Quando você abrir os olhos amanhã, qual é o sim que Deus quer de você? Se você está em dúvida da sua vocação, nós sabemos que é um processo, mas nós sabemos que o sim de cada dia é o sim para o amor. Esse foi o seu Cartas ao Pai, aqui diretamente do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e Trindade. A gente se encontra na próxima quarta-feira, aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, na casa do Pai, diretamente para a casa do seu coração, para a casa da tua família, para o santuário do teu lar. Quero agradecer ao Rodolfo, meu irmão, obrigado, viu? Agradeço, Maninho. Gratidão, agradeço. Que presente. A gente se vê quarta-feira que vem. Deus abençoe. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em seus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar.